procurando aí dar, é claro, respostas plausíveis com base na Escritura Sagrada e também a nossa experiência de vida. Eu quero, antes de passar para essa parte, trouxe aqui uma pequena meditação no texto para que a gente possa aí ter uma direção sobre este tema. A Bíblia Sagrada, no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, no verso 18, diz assim: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Verso de número 22: então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vivemos um tempo de conflitos, problemas de relacionamento, e que nos levam a buscar em Deus a solução para os nossos problemas. O tema que eu gostaria de sugerir nessa noite, a minha esposa tinha falado de um tema, até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu preparei aqui rapidamente uma pequena meditação sobre obediência e amor, e sobre as incompatibilidades que destroem ou que desfazem a comunhão. Essas palavras aqui foram ditas ou escritas num tempo em que a mulher era degradada e que a mulher era reduzida a uma espécie de adorno, objeto, e onde a poligamia era universalmente aceita. Então, isso traz uma tremenda revelação da parte de Deus. Quem escreve esse texto no livro de Gênesis é Moisés, por volta do ano 1500 a 1400 e pouco. Moisés vai escrever os livros da lei. Então essas palavras foram ditas no período em que a mulher não tinha praticamente valor, era um objeto, e aonde a necessidade biológica era a razão do matrimônio, era a razão da união entre o homem e uma mulher. Porém, no Novo Testamento define esse relacionamento como comunhão mútua, baseado aqui no livro de Gênesis capítulo 2. Então o Novo Testamento define esta comunhão como comunhão mútua, aonde cada cônjuge ele está subordinado ao outro em obediência e amor. Então um dos cônjuges deve obediência e amor ao outro. A obediência da mulher, ela é protegida pelo amor do marido, e esse amor não pode se aproveitar da obediência da mulher, porque às vezes a pessoa acha que a pessoa é obediente, então ele se aproveita dessa obediência, mas esse amor, ele não deve se aproveitar da obediência da mulher. E nós também não podemos aqui entender que essas virtudes, obediência e amor, sejam algo fútil, ou algo que não tem valor. Por exemplo, a pessoa diz assim: que amor, que obediência, coisa nenhuma, né? Pensa mais ou menos isso. Mas essas duas virtudes, pelo ponto de vista dos apóstolos, elas são decisões voluntárias, decisões que cada cônjuge deve manter
com o outro, constantemente, continuamente. Então, obediência e amor são decisões voluntárias. A pessoa decide obedecer e amar ao outro. Então, depende muito do próprio ser humano. E aí, essa união que a Bíblia diz aqui sobre a comunhão mútua, essa comunhão, ela existe, e ela provém de uma relação onde há compatibilidade natural entre os dois cônjuges. É claro que isso quer dizer que os dois devem manter, ou devem se encontrar em perfeita harmonia, tanto temperamental, espiritual, sexual e mental, e coordenar-se e se completar sem atrito, sem conflito, sem antagonismo. Então, o casal deve se manter, né? Essa relação deve estar bem, tanto temperamental quanto espiritual. Só que essa atração, ela não é resultado da atração física, mas da compatibilidade natural. Também, claro que isso provém de um amor redentor. Primeira coisa que a gente pensa, que casamento, ele é uma luta constante para não acontecer o divórcio, ou como se fosse um concurso de resistência, e não é. A nossa compatibilidade, ela provém não da atração física, mas do amor redentor. Então, em toda a redenção, se a gente lê sobre a redenção, a salvação, o amor, ele é o impulso e o instrumento é a cruz. Para você entender, na redenção, há menos interesse naqueles casais que dizem assim, um nasceu para o outro, do que aqueles que através da cruz conseguiram vencer as incompatibilidades que havia entre os dois, ou o abismo de incompatibilidade, seja ela natural ou voluntária. Então, algumas incompatibilidades, elas são naturais e outras são voluntárias. Estou falando de incompatibilidade, o que pode destruir um casamento, um relacionamento ou desfazer a união. Então, eu disse que a compatibilidade natural, ela é resultado não do amor ou da atração, mas de um amor redentor, que faz com que nós, mesmo tendo incompatibilidades, consiga vencer através da cruz. Então, por exemplo, incompatibilidade voluntária e não natural. A infidelidade, as desavenças, as provocações, o despotismo e o egoísmo são voluntárias. E o aumento voluntário dessas incompatibilidades que provocam fricção, atrito ou desfazem a comunhão, torna-se culpado e se corrige unicamente por meio do arrependimento e da restituição. As incompatibilidades naturais ou involuntárias, elas devem ser constantemente perdoadas, porque essas não são muitas vezes reconhecidas na nossa vida, e por isso têm de ser resolvidas pela cruz, no viver cristão, naquela cruz que cada um dos cônjuges aceita carregar, né? Ele acha que é o peso, né? Então, não, a nossa cruz que cada um resolve levar. Por exemplo, você casou com uma pessoa, por exemplo, com uma mulher que é vesga. Você sabe que ela é vesga, você sabe que ela tem uma deficiência, né? Isso não é incompatibilidade, né? Essa é natural e involuntária. A incompatibilidade voluntária é a infidelidade, né? Isso que traz na nossa vida. Então, primeiro, então quando a pessoa ou o faltoso se dá conta dos seus defeitos e não se esforça para corrigi-los,
então se torna culpado de quebrar a união. Quando dá ao outro um trato ou um tratamento ofensivo, deve procurar se corrigir verdadeiramente desse mau hábito, que pode ser um problema que já vem aí de muitos anos, né? Arraigado no próprio caráter da pessoa, e aí a pessoa precisa se arrepender desse tratamento. Então, quanto mais persistente forem os maus tratos, maior e mais pesada será a cruz do cônjuge que tem, né, de suportar, de levar essa cruz. Geralmente é a mulher, mas às vezes tem homem também que leva a cruz, né, das incompatibilidades. Então, muitos dos conselheiros de matrimoniais modernos, eu ia falar isso aqui na nossa doutrina, eles deitam a culpa de todas as desuniões dos casados à incompatibilidade sexual. Acho que os problemas do relacionamento é devido à incompatibilidade sexual. E é claro que eu não quero aqui diminuir a importância, né, da compatibilidade sexual, mas a incompatibilidade sexual não é, na verdade, o problema, ela é o sintoma dessa incompatibilidade. Pode ser do homem, pode ser da mulher, né? A incompatibilidade sexual é do sexo de ambos, né? Então, a raiz de toda dificuldade está, em última análise, no egoísmo da pessoa. E esse egoísmo, ele pode ser manifesto em várias formas de incompatibilidade na vida da pessoa, seja ela sexual ou não. Então, se um casal não está vivendo em perfeita harmonia sexual, então precisa reconhecer se há, por exemplo, alguma coisa física ou incômodo, né, na vida física, mas se não, tem que descobrir, reconhecer que isso é absolutamente algo que vem do próprio ego da pessoa, que acaba, né, trazendo essa manifestação da incompatibilidade no casamento. Então, essas incompatibilidades, ela toma forma de quê? Fingimento, autoindulgência, isso, falsa modéstia, preconceitos ou bestialidades, né? Autoindulgência é a pessoa, né, que se autoprivar, né? Os preconceitos, por exemplo, você olhar para o outro cônjuge, né, e pôr defeito, isso é preconceito. Se você já casou sabendo que a pessoa tinha, eu digo, um defeito físico, se não, ele vem do próprio ego na vida da pessoa, e o ego, ele faz com que essas incompatibilidades se manifestem dessa forma: fingimento, autoindulgência, preconceito, né? Ou até mesmo a falsa modéstia, né? E também bestialidade. Bestialidade já é uma coisa que eu acredito que no meio do cristão não existe isso. Bestialidade é algo brutal, animal, cruel, né? Pois é, ultimamente tem se visto por aí no meio, né, evangélico, essas coisas aí bestiais, não é? Que não dá nem para citar aqui. Então, em tudo isso, o denominador comum é sempre o ego, que leva a pessoa a agir dessa forma. É claro que a ignorância pode ser um fator, mas no tempo que nós vivemos, irmãos, existe literatura que são ótimas para resolver problemas do sexo. Existem clínicas, né, para tratar problemas sexuais. Existe do homem e da mulher a frigidez, a impotência sexual, né, a falta de ereção, essas coisas todas. E da mulher também. Existe problema da mulher que são problemas físicos. Então a ignorância não é desculpa. No tempo que nós fizemos, não é desculpa. Então a pessoa tem um problema e ela acha que isso aqui não é nada. Muitas vezes o homem é machista, né? Só a mulher que tem que ir para o médico lá, ser examinado, e o homem não.
Então isso não é desculpa, irmãos. Às vezes a ignorância dessas coisas, porque tem pessoas que, devido à raiz de criação, são ignorantes. Ignorante eu digo não estúpido, mas digo falta de conhecimento para essas coisas, para lidar com os problemas que muitas vezes trazem divisão, separação, trazem problema no relacionamento, que aí torna a união incompatível, seja ele físico ou espiritual. Então, quando a gente descobre que o problema dos relacionamentos, né, ou a raiz de toda a dificuldade que sofrem os casados é mais de ordem espiritual do que física, então a solução já é vislumbrada rapidamente. Quando as dificuldades são mais de ordem espiritual, porque a ordem física, aí já necessidade de tratamento, de problemas, né, que envolve a união. Então, o problema, por exemplo, nós estamos falando do ego, que faz com que essas incompatibilidades se manifestem no relacionamento, que pode ser de várias formas, né? Pode tomar forma. Então, quando o problema é físico, então a gente precisa buscar a solução. Quando é espiritual, e aí, se o egoísmo é pecado e é um problema de ordem espiritual, então a cruz é a solução, a cruz é o remédio. Eu até postei hoje acabei de postar lá no Facebook essa palavra, esse texto, de que o egoísmo é a doença e a cruz é o remédio. Então o egoísmo que não é crucificado, ele leva a pessoa a viver em total incompatibilidade de relação. Mas se o egoísmo, ele é crucificado, então a solução, a cura vai trazer harmonia conjugal, vai trazer união para o relacionamento, e aí vai cair por terra todas as incompatibilidades que são vencidas através da cruz do Calvário. E para a cruz nada é impossível. Um exemplo disso, quando eu conheci a minha Marilene, né, para nós parecia incompatível, eu e ela, né, caráter, essas coisas todas. Então nós ficamos 5 anos de um relacionamento, ou era eu ou era ela. Quando Cristo entrou na nossa vida, 5 anos depois, as coisas mudou completamente, as coisas foram mudadas. Então a nossa vida foi melhorada, o relacionamento melhorou, o amor foi renovado. Por quê? Porque a cruz, ela faz o seu trabalho na nossa vida. Então, se há incompatibilidade, seja ela física ou não, foi vencida na cruz do Calvário, né? Porque você só conhece a pessoa no casamento, né, irmão? Quando você vai viver junto, você namora, você não tem o conhecimento pleno da pessoa, né? Seja ele física, emocional, personalidade, espiritual, não. Mas aí no casamento é desnudado tudo isso. E aí você observa que há incompatibilidade no relacionamento. Não tem nada a ver um com o outro. E aí? Mas na cruz isso é vencido. Porque a cruz, ela nos faz renunciar ao nosso ego, às nossas vontades e vencer as nossas limitações, seja de qual ordem for. Mas pastor, a gente sempre fala de renúncia, né? Sim. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu que falou que a mulher foi embora de novo, uma namorada de adolescência. Falou, Lu, ela foi embora. Falei, mas por quê? Aí ela não mudou nada, continua do mesmo jeito, muitas brigas. Aí a gente sempre fala do ceder, né? Por que o homem tem mais dificuldade de ceder do que a mulher? Porque a mulher muitas vezes, né, para que o relacionamento vá. No caso, a incompatibilidade. E até quando que a gente, mulher, tem que ceder? Então, na verdade aqui, eu acredito que a mulher, ela tem algo inato na sua constituição, na sua formação, porque tem mulheres que são entregues a Deus de corpo e alma, e elas são resolutas
nas suas decisões. Coisa que muitas vezes o homem ele não consegue resolver o problema, a mulher, ela pelo seu sacrifício, ela consegue vencer. Conheci mulheres que o marido era um zero à esquerda, bêbado, viciado, e ela tão resoluta, entregue, e a única coisa que eu podia aconselhar ela era que o amor que estava no seu coração não se tornasse em amargura. E essa mulher conseguiu vencer. Hoje o marido é obreiro na igreja do Senhor. Venceu, suportou, porque o casamento é um caminho de rendição, ou redenção, na verdade. Então, e o amor, ele faz conquista a cada dia. Então tem mulher que parece que elas foram criadas como um paradoxo por Deus, porque a mulher ela consegue permanecer, mesmo diante de uma situação que parece impossível, ela permanece inabalável, quando ela decide carregar aquela cruz e ir até o fim, suportar, não é? Então a mulher tem essa característica, parece que foi criada de uma forma diferente por Deus. Já o homem já é mais, né, volúvel. A mulher não, a mulher é decidida. Quando o homem ele abre mão, se entrega, a mulher ela persevera, continua. É claro que, por exemplo, o que você dizer para um homem, ou um caso de um homem cruel, bêbado, por exemplo, que esbanja o dinheiro, arruína a sua família, põe em perigo o lar e até talvez bate na esposa. O que dizer para um cidadão desse? A mulher deve obedecer em sujeição, porque a Bíblia exige que a mulher obedeça o marido, e o marido ame a esposa como Cristo amou e se entregou por ela, e a mulher seja sujeita ao marido como a igreja é sujeita a Cristo, que Paulo ensina. Agora, nós ficamos muitas vezes do lado da mulher, nós acabamos, simpatizando com a mulher. Mas será que porventura a mulher, talvez com seu caráter resmungão, talvez malcriada, talvez falta de carinho, insensível, não foi o problema de um marido se tornar assim, ou ir embora de casa, acabar com o relacionamento? E se a mulher ela é realmente vítima da situação, como aconselhar a mulher para permanecer sujeita e obedecendo ao marido, conforme a Bíblia ensina? É algo que é muito difícil você aconselhar isso. Sim, mas é no caso, quando ele dá outra, aí pode ser que ele pagar Nós muitas vezes nós simpatizamos com a mulher. Simpatizamos com a mulher. Porque hoje é assim, a questão moderna do divórcio é um caminho de fuga. Mas o amor não é um caminho de fuga, muito menos a cruz, porque o amor ele é forte, é como aço. Então quando a mulher decide amar, ela suporta tudo. Paulo diz que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor é paciente. Então eu estou falando no caso que pode ser que o homem seja realmente o culpado. E como falar para a mulher para ser sujeita e obedecer? Mas no caso a mulher é obediente ao esposo, quando o esposo é mulher como Cristo. Aí, agora se o esposo está mandando a mulher como Belial, meu filho, não tem acordo de obediência. fala no microfone. Agora, por exemplo, então tudo bem, citou essa questão aqui, né? Citou essa questão aqui, por exemplo. Então, a objeção sobre o matrimônio no Novo Testamento é que ele seja idealista e perfeito. Isso quer dizer que o marido tem que amar a esposa, se entregar por ela como Cristo se entregou, em humildade, em amor, e não exigir nada em troca. A mulher precisa ser submissa ao marido em amor. Isso quer dizer que se a mulher ela é sujeita ao marido, então o marido ama a mulher e se entrega por ela. Ou vamos dizer que se a mulher obedece do modo que a Bíblia diz, então o homem ama ela e se entrega por ela sem exigir sacrifício. Isso não é verdade. Não. Porque o reino de Deus não esperou que o homem fosse perfeitamente transformado, para Deus iniciar o seu reino,
para agir no seu reino. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus se esvaziou, né? Tomou forma humana, de carne, se entregou em um amor redentor, conquistador, mesmo sendo, né, correndo o risco de ser desprezado, repelido, como Jesus Cristo foi. Mas Deus não esperou que o mundo fosse perfeito para Ele implantar o seu reino e a sua obra de salvação, de redenção na terra. Então, por que tem que ser o casal perfeito, nascido um para o outro, para iniciar uma vida perfeita em harmonia? Não, porque o caminho do matrimônio é um caminho de redenção, é um caminho de conquista, de transformação. E se eu tenho e busco só o meu interesse, nunca vai ter um relacionamento perfeito como a Bíblia quer. E a prova da mulher suportar, no caso, né? Tem o caso de Nabal. Mulher formosa, mulher inteligente. A Bíblia diz que Abigail era sensata e vivia com um homem que era um filho de... E ela sabia que era filho de Belial e era sujeita. Não, mas ela foi sujeita ao marido até a morte. Ou seja, ela aceitou. E por que uma mulher bonita, uma mulher sensata, a Bíblia diz que ela era formosa e sábia, por que uma mulher casa com um homem como Nabal? Se sujeitou. É claro que talvez naquela época o casamento era arranjado, a vida econômica obrigava a pessoa a fazer alianças e tal. Só que mesmo ela sendo como era, ela era sujeita ao marido, e sabendo que ele era o marido, era o filho de Belial. Ela mesmo diz, esse homem... E eu vejo hoje, tipo assim, nessa decadência dos casamentos, né? Você vê que antigamente os casamentos eram arranjados e duravam muito mais do que hoje. Porque ela tinha o compromisso do relacionamento. Mas estamos no tempo da graça, e o tempo da graça é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Já falei, Jesus não me bate, não me oprime, não me joga para o chão, não me faz me sentir o pior das pessoas. Ao contrário, Ele sempre põe minha autoestima lá em cima. E aí sim eu serei obediente ao Senhor, como um casal cristão. Ao Agora, Senhor casal, ou ao marido? O casal que não é cristão, a esposa é, o esposo não é, aí tudo é bem. outra, vai lá para a história de Tudo Nabal. bem, nós estamos... Ora para ele morrer. Estamos falando... Não, o problema é o seguinte. Então, eu falei aqui, por exemplo, da mulher ser sujeita, porque a Bíblia diz que ela ser sujeita. Então, o que dizer do marido cruel, que gasta o dinheiro, esbanja tudo, né, põe em risco lá e tal? Não, tem marido que... A mulher, por exemplo, a mulher cristã, o marido não é. Então tem esse problema. Agora, e o que dizer para o homem? O que significa para o homem se entregar completamente a uma mulher conflituosa, rixosa, como Cristo se entregou à igreja? Porque rixas, palavras, né, ditas impensadas, palavras que sempre trazem problema na vida, conflitos e tudo mais, isso sempre vai ter. Então, quando o homem ele vive com uma mulher, um ambiente assim, uma mulher conflituosa, uma mulher rixosa, uma mulher que é cheia de si mesmo e não respeita, como é que ele se entrega plenamente? Porque o cidadão pensa assim: se eu for falar uma palavra branda para acalmar o furor, ele vai levantar mais uma chuva de granizo, porque a mulher ela vai vir de novo. Às vezes ele fica assim, não sabe se é melhor calar ou se falar. Então, isso também, por exemplo, só um caso. Jesus, ele estava diante de Pilatos. Jesus se calou diante de situações, quando os soldados humilharam ele, quando maltrataram Jesus, se calou. Diante de Pilatos, ele poderia também ficar calado e ser livre da cruz, né? Mas quando Pilatos diz: tu és filho de Deus? Tu és o rei? Ele disse: era. E quando o sacerdote diz: tu és o filho de Deus? Ele disse: sim. Então, quer dizer, mesmo Jesus falando a verdade, não livrou ele da cruz. Então tem problema no relacionamento, que às vezes o marido pensa em ficar calado, e às vezes o silêncio é pior do que falar alguma coisa. Então, quando
aí nós precisamos da direção do Espírito Ainda mais Santo. quando a mulher tem razão. Eu conheço homens, mulheres que são conhecidas, né, como rixosas, essas coisas todas, mas na verdade até uma forma que ela tem de chamar a atenção do marido. Aí a bichinha fica como vítima da história, sendo que ele não dá atenção. Aí esse é melhor ficar calado do que falar. Não é melhor ficar calado, porque muitas vezes o homem, por ignorar, aí a mulher acaba ficando rixosa, acaba falando mais do que deve, porque na rua conversa, com os amigos conversa, com a esposa não. Você fala demais. Aí prefere uma televisão, né? Prefere jogar um videogame. Então assim, nem sempre a mulher é rixosa, pastor. Nem claro. sempre. Então é assim. Muita falta de atenção dos homens. Resumindo, É eles que isso. plantam, rixa, contenda, tudinho. A mulherada tá A carente. mulher chega como É o isso. jardim do Éden. Foi entregar para ele assim, eu sou o jardim. Eu tô citando vão esse plantando. exemplo, por exemplo, do marido se entregar, mesmo tendo a mulher, né, que é conflituosa, a mulher que é, né, rixosa, a mulher que fala sem parar. Então, às vezes, num relacionamento, se um marido ele seria incapaz de ser infiel, de trair, mas ele é culpado por separar-se, acabar a união por causa de uma mulher rixosa. E aí a pessoa não entende. Como foi embora? Separou por quê? Às vezes a pessoa não seria capaz de trair, de ser infiel, mas ele não aguenta e vai embora. E aí? É culpado? Não se entregou completamente? Eu sei, então, é o que eu estou falando. A causa da mulher ser assim é o homem. Mas o problema, eu estou falando do nosso ego que produz essa incompatibilidade no relacionamento. Porque tem mulheres que eu conheço que são vistas como as bruxas, mas no fundo a culpa é do homem, que não dá atenção. E a mulher, ela quer atenção, então ela vai ficar rixosa, ela vai falar. Porque é uma forma que a gente tem de falar, tô aqui. Aí a gente se passa pelo quê? Por rixosa, Aí é a reclamona. questão de conversar, o diálogo. A pastora tá certa. Aí é questão. Não gosta. Já tá, nem todo homem gosta de conversar. Você vai falar alguma coisa, ele já tá virando os olhos. Já. Ai, É o você nem começou e a pessoa. Isso me Olha que chamou. nós tem assunto. Isso me chamou a atenção no começo do relacionamento. Oi, querida. Sim, querida. Sim, querido. Aí depois cala a boca. Sai da frente, peste, né? Então essas frases, então quer dizer, não suporta o diálogo, não aguenta, né? Então a gente não sabe combater o bom combate de entrar num conflito. E por que nós estamos discutindo? Por que estamos nesse relacionamento? O que nós estamos debatendo? E trazer solução. Então às vezes o homem, a fuga dele, né? E a fuga mais fácil é ficar quieto. Pastor, também tem a questão assim, que tem mulher que você também tem mulher também que você às vezes o homem se retrai de conversar, porque toda vez que você vai conversar com ela, ela só briga ou entra só em assuntos polêmicos, assuntos, não sabe entrar num assunto que não tem nada a ver. Tem caso de às vezes tem caso que acontece isso, ó. Pessoa às vezes está assistindo um filme, acontece uma cena, já entra na história da vida do cara, daquilo que aconteceu, como o pastor disse, né? Que a mulher vira histórica, né? Histórica. Aí vê um filme, tá vendo? Você lembra disso? Então às vezes o diálogo, o que acontece? É travado por causa disso. É mesmo? Pastor? Então, ter uma conversa sadia, ter uma conversa que não vai trazer, é bom isso. Então, definir por que estamos discutindo, qual é o foco do problema, né? Porque de repente você está falando de uma coisa, de repente você entra num outro assunto que não tem nada a ver com aquilo que você está discutindo. Então, por mais que o casal seja espiritual e cristão, é quase impossível alcançar a perfeita harmonia na vida. Mas, resumindo, o homem é o cabeça da casa. Então, se a mulher está com tudo isso aí de ruim, culpado é o cabeça.
Porque Deus falou para Adão, vai, lava a terra, planta, colhe. Pronto. Então, Tudo é culpa do homem. O problema que nós estamos falando aqui... 99% dos problemas das mulheres, qual que é? O homem. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de questão de obediência e amor. Então, o amor, pastor, ele não, amor não existe o amor do homem, não. O amor, ele é sofredor. Então, o amor sem fronteira vai pagar um preço caro, se quiser manter. Hoje, então, assim, na questão do diálogo acirrado, na disputa, nas palavras, né, que às vezes são palavras duras, então, você ser sensível à voz do Espírito Santo e responder, porque o Espírito vai dizer assim, olha, não tome essa atitude, não fale que você pode se arrepender. Então você tem que ser sensível. Hoje está mais difícil da gente ser sensível à voz do Espírito Santo quando está discutindo, porque Paulo diz, irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26. É fácil se irar, né? Mas irar quando você está com raiva é muito mais fácil você pecar. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, com as nossas discussões no momento da briga. Gisele perguntou aqui, ó, por que o diálogo só trava com as esposas? Por que o diálogo só trava com as esposas? Só trava com as esposas? Isso é problema da conversa? Ou... O problema é que... Trava. Aí o problema é que Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, resolve o problema hoje. A pessoa começa a falar, mas começou, aí você vai guardando aquilo, a mulher vai guardando aquilo para ela, e quando ela tem a oportunidade de falar, já descarrega, já vomita praticamente. Isso chama-se sentimento ré, né? Não sabe de onde está saindo tanta coisa, porque ele não deixou o ressentimento, ela falar. Ele não deixou ela falar quando ela queria, e depois ela vomita e ele fala, mas de onde está saindo tudo isso? Não sabe o que está acontecendo por falta de diálogo, por não perguntar o que está acontecendo, tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa, quer resolver? Vamos sentar. Onde está a raiz do problema? Né? Onde que está sendo o problema? Onde começou? E precisa sanar. Se não quiser viver em perpétua, né, desavença ou conflito, precisa resolver os problemas e não deixar para depois, porque depois ele se agiganta, né? Existe uma frase que é jogar o lixo para debaixo do tapete. Uma hora o tapete vai estar tão alto o lixo que vai estar dividindo, né, a sala, o quarto, já não tem mais espaço, porque já tanto lixo. Então o problema disso é um sentimento que é guardado, acumulado, e depois que acontece um episódio, aí esse sentimento volta, né? É o ressentimento que traz tudo à tona, e aí a mulher quer falar. E às vezes o problema é que às vezes a mulher ela até tem razão no assunto. O problema é a forma de abordar, a forma de tratar. E muitas vezes tem marido que foge dos conflitos, principalmente se ele estiver errado. Ele foge dos conflitos, né? Que é do homem fugir, homem não encara, foge dos conflitos, mas para que apronta ou cria a situação? Porque se a pessoa ela não é homem para falar assim, não, vou fazer isso, mas eu vou ter que assumir, então que não faça. Porque mulher é assim, a gente gosta das coisas bem esclarecidas. Tá, errou, não que a gente não vá perdoar, porque a mulher é tonta, a mulher perdoa, mas a gente quer saber da raiz, o porquê que você fez isso? Nem, sabe, a gente quer saber os porquês, mas aí entra naquela pergunta da Gi. Porquê, bem? Mas a pessoa trava. Esse não é o momento. Aí qual que vai ser o momento de resolver algo que na nossa cabeça não foi resolvida? Então assim, homem tem muita dificuldade sim de conversar. Aí aonde que a gente se passa por louca, né? Aí homem que tem a dificuldade, mulher que é louca. Não, homem que não gosta de assumir aquilo que ele fez. Aí é complicado. Homens, também vergonha na cara de vocês. Mais uma vez, quem foi a causa do ressentimento? O homem.
Pastora, Verdade. tem que trocar, Então, o problema aí é a questão da raiz da amargura, né? Qual foi o problema que surgiu? Então, todo casal precisa, sim, claro, sentar e resolver esse assunto. Às vezes é melhor você deixar quando está tudo mais calmo, porque na hora da raiva você não consegue resolver nada. Pelo contrário, os ânimos se alteram mais e mais ainda. Então, talvez um momento mais tranquilo para resolver o assunto. Não esquece não. A questão do problema de deixar para outro dia é se vale a pena você voltar ao assunto. Deixar para outro dia, se vale a pena voltar ao assunto, voltar ao mesmo problema, ou se você esquece. E quando ele manda os sons? Aí precisa. Então, Mas o problema é que eles deixam para depois e esquecem. A gente não esquece. Aí quando a gente quer resolver, pronto. O problema de relacionamentos, eu li uma história certa vez. A pequena Camila, né? Ela ouviu pela primeira vez a história da Branca de Neve. E ela ficou maravilhada com a história. E aí correu, quando chegou em casa, não via a hora de contar para a mãe. Aí ela conta a história da Branca de Neve. E aí como o príncipe chega, beija, ela acorda. Aí ela olha para a mãe e diz assim: e sabe o que aconteceu depois? Aí a mãe diz assim: sim, eu sei. Eles foram felizes para sempre. Ela: não, eles casaram. Porque na mente da criança, casar e ser feliz para sempre é totalmente diferente. E essa frase, e foram felizes para sempre, é uma das frases mais mentirosas da literatura. Porque nós somos enganados pelos contos de fada. E muitos jovens hoje não pensam nessa questão de casar e viver feliz para sempre. Porque a mentalidade de casais jovens hoje é a fase do namoro e do noivado, que é a fase do dar, né? Dar presente, dar flores, dar bombom, dar joias. Só que quando chega no casamento, a fase é receber e dar além daquilo, porque não é você que vai receber. Então, quando eu sou egoísta, só penso mesmo, qualquer casamento que tiver essa mentalidade vai fracassar. Então, como a pastora falou, a questão é que a mulher ela é, né, sentimental. Ela pensa no amor e tal, e o marido não. Mas tem muito marido que é meio meloso também, ama, e às vezes faz até mais do que certas mulheres. Mas a falta de compreensão também acaba Também com vou muitos contar uma relacionamentos. historinha. Também vou contar uma história. Vai lá. A Maria fez um bolo de chocolate. Aí João foi para o serviço e levou um pedaço de bolo de chocolate. Quando João chegou em casa, falou assim: Maria, você nem sabe o que aconteceu com o chocolate. A Maria entendeu, ele quer que eu adivinho, não é? A Maria começou a falar: o que foi? Tinha formiga? Estava estragado? Estava ruim? João ficou nervoso, se levantou irado, falou: você nem deixa eu falar? Ficou 3 dias sem falar com a Maria. Depois de 3 dias, a Maria falou: o que foi que aconteceu? O vidro caiu no chão, o bolo espatifou e o João não pôde comer o bolo. Agora, por que João não veio conversar com a Maria no mesmo dia e falar o que aconteceu com o bolo? Isso é um problema claro de dedução. A mulher ela deduz que sabe o que o homem vai falar. Ela já sabe o que o marido vai dizer, né? E aí corre o risco de nós temos um problema sério de dedução. Eu falei até no encontro de casais aqui, né? A mulher deduz e deduz errado, porque lá na convivência ela já conhece tudo que o marido já sabe, até os pensamentos, né? Mas o marido já sabe o que ele vai pensar. O marido chega e fala: você nem sabe o que aconteceu. O que não que foi você João? entende? Não foi João? Foi João, o marido. Você nem sabe. Aí, nossa, vamos adivinhar o que é.
Resumindo a história, Joãozinho ficou nervoso. Passou 3 dias para saber o que aconteceu com o bolo. Tá vendo? Aí João ficou bravo e não escutou a Maria. Mas se fosse a Chiquinha da rua, o que foi que aconteceu? Tá entendendo? É isso mesmo. É isso, pastor. A Maria fala demais. É. A Maria fala pelos cotovelos, mas a Chiquinha, João tem tempo de escutar. Profundo. O problema de, às vezes, essa questão dos diálogos, e falar que muitas vezes a mulher, ela fala demais, que o marido não compreende, que não escuta a mulher, e quando a mulher quer falar, o marido não dá ouvido. Eu acho que eu até contei, não sei se foi aqui, foi em outro encontro de casais que eu fiz. 2 comadres estavam conversando no ônibus. Aí uma diz assim para a outra: pois é, comadre, homem é tudo tolo mesmo, né? Gosta só de mulher safada. E aí a outra falou assim: é mesmo, comadre. Homem, se a gente der mole para eles, eles montam em cima. Aí a outra falou: pois é, meu marido, aquele peste, não sei o que ele viu naquela safada, que uma mulher porca deu um carro de presente para ela. E a outra falou: pois é, o meu marido também. Ele chega do trabalho, pensa que eu sou escrava dele, já vou lá dizendo para ele: ó, limpa o pé aí no tapete, tira esse sapato e põe lá fora, porque eu não sou empregada não, passou o dia todo limpando, não vai sujar não. E se ele falar alto, ele, nem meu pai fala alto comigo. E as 2 conversando. E aí, para uma, o marido era ruim e não valorizava a mulher, e deu um carro de presente para outra. A outra achava que o marido, né, tinha que ser obediente, ela ser sujeita a ela, e ela não ia deixar barato, nem o pai dela gritava com ela, ela não ia. Agora, o marido da primeira deu um carro para a amante, para a mulher safada. E o que a mulher safada tem para ensinar para essa mulher? Se o marido é tão ruim assim, como ela diz ser, por que ele dá um carro para outra? E para outra, que o marido chega, ela já vai, tira o sapato, fica lá fora, não limpa os seus pés aqui, não vai sujar a minha casa não. O cara não vem para casa, prefere ficar no bar com os amigos. Então, quer dizer, o Luizão vai embora qualquer dia desse também, porque é... Lucilano. A safada, safada. no caso, ela não sabe o que isso acontece, né, dentro de casa, ela não conhece, só vê o bonito lá, arrumadinho, cheirosinho, na condução, segurando lá, né, não sabe o que acontece. Então, muitas das vezes, o homem não acaba não valorizando, como eu acabei de falar, o vaso de casa não tem honra, né, ela lava, ela passa, ela cozinha, e ainda assim, não dá valor, alguns não dá valor para o trabalho da mulher. Aí vai fazer o quê? Vai beber, porque a mulher fala demais, porque não quer entrar nos conflitos é uma da fuga, casa, né? Que é um algo de casal. Vamos crescer junto, vamos ter objetivos junto. E ele acaba se desfrutando para ir para a rua com os amigos. Fala, pastor. E aconteceu um problema, foi até na minha família, né? Uma pessoa da minha família, né, foi casada. Porque ela é chata, ela fala demais, isso e aquilo. Aí acabou acontecendo o fato da traição. E de casa fui a única que fui contra. Falei, não. Falei assim, você casou, você já sabia que era assim.
Porque o nosso jeito, pastor, a gente não vai mudar. Ele, quando começou a namorar comigo, ele sabia que a Luciana era chata. Então não vem com conversa fiada que eu sou chata. Namorou comigo, casou porque quis, então tem que aguentar. Aí aconteceu essa coisa, tudo. E o que aconteceu? Largou durante um tempo e foi se aventurar. E tinha essa fuga. Antes de se separar, ele falava para mim que ele rodava e ficava demorando para não chegar em casa. E quando chegasse, né, a pessoa está dormindo, para não ter esse negócio do debate. Aí acabou se separando, arrumou uma novinha da idade da irmãzinha dele e tal. Eu falei, para com isso. Aí eu achei até engraçado, né? Eu, por ser mais nova, dando conselho para uma pessoa mais velha, foi quando ele falou assim, não é verdade. Ele falou assim, eu conheci assim, eu tenho uma família, é a minha base, e não adianta, porque o mal dos homens também é que eles são tudo iludido, né? Tem muito dessa, porque a minha mulher é chata, ou até mulheres mesmo, né? O meu marido é chato, mas assim, vai procurar lá fora, muitas vezes você vai pegar uma pessoa que não vai te respeitar, igual a tonta que está dentro da sua casa. Aí foi onde, depois de muita conversa, acabaram voltando, reataram e falaram assim, não, foi a mulher que eu escolhi para minha vida. Só que tem homens que não reconhecem. Aí às vezes a gente fica brincando com essa coisa, a mulher é chata, mas até na brincadeira essa coisa, nossa, você é chata, isso incomoda a gente. Porque assim, a gente não foi capa em momento algum. A gente não brinca. Eu sou toda mocinha, eu sou boazinha, casa comigo que você não vai se arrepender. Muito pelo contrário. Essa dupla personalidade é mais fácil do homem do que da mulher. Porque a mulher, você está comprando aquilo que você pegou e acabou. Agora o homem não. O homem, muitas vezes, você pega uma coisa linda, maravilhosa, é minha nega, meu dengue, meu chamego, depois se casou, já está no meu nome, e não é assim que funciona. Então, assim, por isso que eu falo que tem coisas no relacionamento que o homem, ele acaba se perdendo, e muitas vezes, eu acho que tem homens ainda que acabam se garantindo pelo fato, aí sim entra a religião. Bonita tá lá, tá na igreja, tá orando, não vai ter coragem, né? Então acho que o homem, ele tem que tomar cuidado com isso também. E a mulher religiosa, ela pode sim se separar, ela só não pode casar. Então o homem, ele tem que tomar cuidado, cativo enquanto é tempo, porque ainda mais nos dias que a gente está hoje, pastor, nenhuma mulher aguenta muita coisa. Ela pode se separar, não pode casar, porque já é outra história. Mas só que a mulher aturar falta de compreensão e amor de homem nos dias de hoje chega a ser até idiotice. Na verdade, devido o caminho mais fácil hoje do divórcio, que é o caminho da fuga, é o caminho mais fácil. Só que, como eu disse aqui, a cruz não é fácil. A cruz é o homem, viu, gente? Não, a cruz mesmo, viver Cristo, amar Cristo e amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, é decisão. Eu disse aqui que o casamento, essas virtudes, obediência e amor, são decisões voluntárias que cada cônjuge precisa viver dia a dia. Então, por que hoje muitos casais estão em eterno conflito? Comentários debochados, irônicos, né? E ao invés de viverem em harmonia, ao invés de viverem em comunhão, desfrutando do relacionamento, estão se suportando, né? Como eu contei a piadinha um casal, depois de uma longa discussão, eles iam na estrada e ninguém falou uma palavra, ninguém queria ceder. Aí quando passaram num curral de mulas, vacas e cabras, aí a mulher olhou para o marido e falou assim: são teus parentes? E ele disse: sim, meu sogro, minha sogra e meus cunhados. Quer dizer, são comentários, né, que só pioram o relacionamento. Então existem casais que estão assim, se suportando, não tem harmonia, não tem relacionamento, vida conjugal. É claro que é onde eu disse que entra a incompatibilidade natural, involuntária, né? Involuntária, de
de você aceitar a pessoa, como você a conheceu, como você, né, encontrou. É claro que a cruz nos transforma, a vida em Cristo nos transforma. Só que hoje o caminho mais fácil, o caminho da fuga, é o caminho do divórcio. Mas aquele que ama, segundo a palavra de Deus e Cristo, ele aguenta, suporta. E nós... Eu acredito que nem sempre o divórcio é porque por falta de amor. Entra todos esses problemas. Mas Ou é o próprio egoísmo da pessoa. você ama a pessoa, mas só que a situação está tão assim que não tem mais como, porque você deixar a pessoa. Mas assim, que nem no caso que a pastora falou, né? Que a pessoa vai mudando, né? Mas a gente usou sempre esse termo até no mundo, que uma mulher, ela pode tanto levantar o cara como derrubar o cara. E muitas vezes entra aquilo que o pastor falou. Às vezes o rapaz não é assim porque a mulher também, porque a gente só vê o lado do homem. Mas a mulher não fez esse marido assim, conheceu ele de um jeito e fez ele assim. Porque a mulher, quando ela quer levantar, tanto que na Bíblia, vamos na Bíblia, na própria palavra de Deus, a Eva manipulou o Adão. Não foi não? Não foi não? Pode falar, Kaique. Não, é só para dizer que os homens já apanharam bastante a noite toda até agora, e a mulher até o momento não teve defeito algum. Só que o apóstolo Paulo disse que a queda da humanidade veio através de Eva, não foi através de Adão. Isso é o próprio apóstolo Paulo, aí não sou eu que estou dizendo, né? Então a gente precisava olhar que o relacionamento, o 90% de defeito, como disse a nossa irmã Marilene, não está no homem. Vamos colocar, ser justo, 50 e 50, cada um assumir a sua responsabilidade. Mas Deus falou primeiro com Adão. Ele tinha que ter ouvido a voz de Deus, não uma voz de Eva. Então ele errou porque ele quis. Então o homem erra porque quer, né? Isso, mas aí entra o poder que a mulher tem, que ela exerce sobre o homem. Sim. Porque, por exemplo, eu falo de mim, por exemplo, eu estava no mundão, e uma das causas, lógico que Cristo entrou na minha vida, mas se eu casasse com uma mulher que fosse uma mulher à toa, né, não me levaria para a presença de Deus. Mas ela foi sábia, e a sábia, diz Provérbios, que edifica a casa. Nós queremos continuar edificando. Então tem que continuar, porque a mulher sábia, né? Como diz, tem um pastor que ele fala assim, que às vezes acontece essa diferença, né? Porque Adão está irado com Eva. O nosso Adão está dentro de nós. Tem hora que eu acho que ele está irado mesmo, olha. Mas engraçado que a gente não tem essa influência para mudar as atitudes depois do casamento, né? A gente não tem mais esse poderio aí, cadê? Então, mas no caso aí que eu estou te falando, mas ela não fez o homem assim, dessa maneira. Muitas vezes no casamento ela também não pode ter mudado a mulher. Então, mas o pouco que a mulher pede é só um pouquinho. Como você estava falando, a mulher tem influência dentro do casamento, sim. Que quem me conhecia, vocês mesmo que me conhecem, sabe do jeito que eu era. Tudo bem que eu era sempre calmo e tal, mas eu era muito absurdado, eu era muito temperamental, eu era muito doido. Eu acabei ficando mais são. A primeira coisa que eu penso hoje em dia, sair, trabalhar, voltar direto para casa. Se tem que sair é com a minha esposa, não sair com amigo nenhum, é só com ela do mesmo lado. Não é nem por isso, mas também tem isso daí. Só que amizades eu tenho, amigos que eu conto no dedo, mas querendo ou não, minha parceira que eu sempre chamo para sair, se ela não sair junto comigo, eu não saio com outros amigos. É uma pessoa que fica do meu lado de qualquer jeito. Amor, vamos sair com meus amigos. Ah, hoje eu não quero, então tá bom, vou conversar com eles. Qualquer lugar é junto, então nós continuamos do mesmo jeito. Continue assim, meu filho. Deus te conserve assim até o fim. No caso da nossa maneira de atuar dentro do relacionamento, tanto da mulher quanto do homem,
é a maneira de proceder, de ser, de atuar e de guardar o nosso testemunho, né? Que vai fazer com que o nosso relacionamento seja melhor. Então, às vezes, você fala aquilo que não quer. No caso, ele está falando aí, é uma coisa que a gente precisa pensar. Casamos, tem coisa que eu fazia quando era solteiro que eu já não posso mais fazer, não é? Então, às vezes, participar de eventos só de homens, não, você é casado agora, então esquece, abre mão das coisas de solteiro, porque você tem uma família agora, você tem um relacionamento agora. Então, mas tem pessoas que casam e acham que continua da mesma forma, como se não fosse casado. Então, casamento, você tem que abrir mão. Vai perder muitas coisas, mas vai ganhar do outro lado. Então, a gente acaba tendo uma noção errada do relacionamento. Por isso que eu digo que casamento não é para adolescente, é para pessoas maduras. A pergunta que eu quero fazer é: qual é o tempo ideal para se conhecer uma pessoa para poder casar? Porque eu e a Alana, nós tivemos um relacionamento de 4 anos se conhecendo até a gente se casar. Esse é o tempo ideal. Qual é o tempo correto de conhecer-se uma pessoa? Porque às vezes a pessoa conhece até um certo ponto e depois que casa descobre que a pessoa não era aquilo que ela é. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. É só para saber qual é o tempo exato. Porque se existe um tempo exato para se conhecer, eu sei que se conhece todo dia. Sim, na verdade, teoricamente não existe um tempo determinado. Porque a questão do casamento no Oriente, não existe essa coisa de noivado e namoro. É um noivado, coisa rápida, e o casamento. E quando há o noivado, os noivos, cada um fica na sua. Principalmente no Oriente, na Índia, né? Não tem nem contato. E se for possível, o homem, ele fica separado. Não tem essa relação. Já no nosso continente aqui ocidental, existe o namoro, e tem namoro que dura muito mais do tempo necessário, porque o namoro é o tempo de você se conhecer, e o noivado é o tempo de você se preparar para assumir uma coisa que vai ser por toda a vida. Então, não existe um tempo determinado, que até hoje, eu vou fazer 30 anos de casado com ela, a gente não se conhece completamente. Então, assim, todo dia a gente aprende, né, um com o outro. E chega um tempo na vida de um casal, um relacionamento, que parece que o fogo da paixão, do início do namoro, acabou. E acha que não era a pessoa escolhida, não foi isso que eu quis. Só que cada fase do casamento é uma fase, que precisa aprender com essa fase. Então, ela não viu a hora de eu fazer 30 anos para saber como era o homem de 30 anos. Né? Aí não viu a hora de eu fazer 40 para saber como era o homem de 40. Já vou fazer 60 quase aí. Então, cada fase do relacionamento é uma fase. E você não é que o amor acabou, não é que você escolheu a pessoa errada. Não, são fases que você precisa aprender e aceitar isso na vida. Pode ser que o relacionamento não esteja mais, né, aquele amor da primeira paixão, mas a cada dia você vai se conhecendo mais ainda. Então, no nosso país, existe o namoro, né, que é temporário, o noivado é temporário, pode acabar, mas o casamento não. Então, a pessoa precisa escolher bem, porque é uma decisão. E como eu disse, o matrimônio, ele é um caminho de redenção. E essa redenção, o amor é o impulso e a cruz é o instrumento. Então, você vai aprendendo a cada dia. E se você ama a pessoa que você está com ela, você vai aprendendo a conquistar, né? Então, como eu disse, que o reino de Deus não precisou esperar o homem ser perfeito para Deus implantar o reino. O reino de Deus está dentro de nós. Então Deus não espera que o homem seja, né, aceite ele. Não, Jesus fez isso correndo o risco de ser rejeitado. Então você casou, então você sabe que, poxa vida, eu devia ter te conhecido melhor para saber. Não existe casamento,
né, perfeito. E eu buscar a pessoa perfeita, eu também nunca vou achar. Eu tenho que ser a pessoa perfeita, a pessoa certa. Então, eu acredito assim, existe um tempo, claro, né? Hoje a gente dá o quê? 1 ano de namoro, ou 6 meses de noivado, e casamento já é o suficiente. Porque acho que 1 ano dá para você conhecer a pessoa muito bem, ver como ela trata a mãe, ou a família, trata os irmãos, né? Observa, ou ele ou ela, como é que vive e convive com os familiares. Você vai ter uma noção de quem é a pessoa. E referente, pastora, a essa pergunta dele, acho que tem uma coisa que é crucial também, né? Assim, referente ao tempo. Eu também acho que o tempo não tem nada a ver, mas eu acho que entra muito a maturidade. Porque eu e o pastor mesmo, a gente namorou só 2 anos. E eu lembro que quando a gente começou a namorar com 3 meses, ele já falava de coisa séria. Eu falei, oxe, será que esse homem tá bem mesmo, né? Tipo, mal começou a namorar, já fala. E é estranho. Ó, 6 meses, tá vendo? E é estranho porque assim, nos dias de hoje, mal começou a namorar, a pessoa já fala de compromisso sério, eu já fiquei meio assim. E olha que nem da igreja nós éramos. Então assim, acho que há muita maturidade de ter certeza daquilo que você quer. Porque aquilo que você falou, às vezes a gente namora 10 anos, aí tem gente que fala assim, não, eu tô namorando há 10 anos, não vou casar não, porque não tem nada a ver. A maturidade, você ter certeza do que você quer. Porque as fases do casamento, elas vêm, né? No começo é tudo mil maravilha, não que vai ficar, mas assim, são fases que a gente vai amadurecendo. E é que nem esses dias eu falei para um rapaz que trabalha comigo, eu falei assim, é 13 anos, né, que eu tô junto com meu esposo. Falei assim, deveria ter conhecido ele antes, mesmo com os defeitos que ele tem, porque ele é chato pra caramba. Mas assim, é uma pessoa que eu queria ter conhecido antes. E se eu tivesse conhecido ele antes, acho que eu teria uns 10 filhos com ele. Que ele é uma pessoa bacana. E aí eu até falei pra ele, eu falei assim, são 13 anos que a gente tá junto. E eu falei pra ele, eu falei assim, ele até se assustou, porque eu falei assim, e eu ainda sou apaixonada por ele. Eu falei, não mudou nada. Eu brigo muito, tudo, mas o sentimento continua o mesmo. Então, assim, é maturidade, é decisão. É a pessoa certa e outra. E mulher gosta de homem decidido. Mulher sentiu firmeza no homem, ela vai embora. Então, eu acho que tem a ver mais com maturidade do que com tempo. Eu e a Marilene foi 1 mês só. Tipo assim, ela olhou, já era. Eu vou fugir um pouco do tema. É uma coisa que eu passo durante o meu dia. Todos os dias eu sempre tenho uma pergunta, porque eu casei muito nova. Então sempre vem a pergunta, nossa, mas você já é casada. Nossa, você não aproveitou nada da vida. E eu nunca sei o que falar para essas pessoas. Aí eu queria que o senhor me falasse o que eu posso falar para explicar o porquê eu casei nova. Por causa da tua religião? Então, casou, quer dizer... Também, na verdade, hoje o conceito das pessoas assim no mundo é de curtir a vida, né? Fazer e aí só depois que acontece. Tem pessoas que têm 16 anos e têm uma mentalidade de um de 20. Tem um de 20 que não tem a mentalidade de um de 16. Então, essa questão de decisão, de maturidade, minha mãe casou com 16 anos. Meu pai tinha 24 anos. Meu pai morreu, minha mãe tinha 44 anos. Até hoje ela está viúva. Então, quer dizer, a decisão dela era a certeza de que aquilo era o que ela queria. Então, é claro que a resposta que você pode dar foi a sua decisão. E será que você não curte a vida com a sua esposa? Então, porque tem coisas que assim o mundo não compreende. Às vezes, claro, a religião, claro que não é peso para ninguém, pelo contrário, é uma libertação, você ter certeza disso. Então, eu gostaria de ter casado com 15 anos, né? Mas eu só conheci ela com 24, né? Já estamos com... Mas 15 anos não tinha nem dinheiro, nem para namorar, então não dava, né? Então... Não.
Então, assim, a idade, isso não quer dizer nada, né? Eu fiz o casamento da minha filha com 18 anos. Ela casou para sair de casa, tudo bem, mas eu casei ela. Então, hoje ela já tem quantos anos? 7 anos? 9 anos, né? Foi em 2011, 9 anos. Então, é assim... Tinha pessoas no passado que casavam com 13, 14 anos. E casava e vivia. Um casal recente que faleceu, tinha 91 anos, 75 anos de casado. 75 anos de casado. Quer dizer, um para o outro, viveram um para o outro. Quer dizer, essas coisas de idade não tem muito. Pois é. Mas 15 anos está grávida é normal, né? Então, isso é a vontade da carne. Então, e essa é a visão do mundo. Só que a gente não tem que viver a influência que o mundo imagina, né? Você decidiu, é isso que você quer, né? Então, aí você pode até responder assim: além de eu ser uma privilegiada, eu encontrei uma pessoa que me respeita e que me honra como mulher. Hoje mesmo eu atendi 2 jovens, uma de 13 anos grávida e uma de 16 anos que já é mãe. Então, assim, por isso que eu falo, é privilégio. É privilégio você ser casada, encontrou uma pessoa boa e ainda está nos caminhos do Senhor. Não que pode ser que a religião também colaborou, mas só que eu acredito que o amor, ele vai acima da religião. Porque para o mundo é tudo ao contrário mesmo, né? Primeiro eu engravido, aí o cara me larga, faz um monte de coisa, depois eu caso. Não, você decidiu fazer tudo certo. Se foi por religião ou não, não sei. Mas você só responde: eu sou uma privilegiada, porque eu tenho uma pessoa que me honra e que me valoriza como mulher. Se você não tem, ore a Deus. fala, mãe. O casamento, é que nem sempre digo, ele tem várias fases. É como as estações do ano, né? Um ano vai estar primavera, no outro vai estar inverno, no outro chegou o outono, e lá vem o verão. Então, assim vai ser a nossa vida sempre. Teve momento na nossa vida, eu e o Lucilano, lá bem atrás, que estava aquela coisa bem, quase virando irmão em Cristo. É verdade. Né? Tem essa fase de você olhar e falar: será que eu gosto, será que eu não gosto? Mas vamos continuar. É nessa hora que a gente tem que sacrificar em Cristo, por amor a Cristo, prosseguir. Porque, que nem a pastora falou, antigamente os casamentos eram arranjados, não sei se foi a pastora ou o pastor, e as pessoas iam até o fim. Por quê? Porque casamento é um compromisso. Não era uma questão de paixão, de amor, de sentimento. Era um compromisso e acabou. Sabia que era até o fim. Hoje não. Hoje a gente procura, o cristão procura uma relação que a palavra de Deus diz que é até o fim. Buscar sentimento, paixão, calor, né? Aí o homem olha para a mulher, não sente nada, aí passa, aí sente tudo, e lá se vai junto, né? Mas não é, o casamento cristão não é do mundo, a gente está falando de cristão, é para a vida toda, não existe divórcio. E aqui a pastora falou, se por um acaso houver um divórcio, é para ficar solteiro, não é para se casar de novo, né? Então, o casamento vai ser assim, daqui a pouco vai saber se a gente vai voltar no outono de novo, e lá vamos ver até o fim da nossa vida como que vai chegar. Por isso que eu falei para ele, se fosse dar um tema, até aqui nos ajudou o Senhor, porque está difícil um casamento do cristão prosseguir. E não é só de quem já está 30 anos, é casal novo, casou 1, 2 anos, estão se separando. A gente ficou sabendo recentemente de um casal de missionário, que inclusive já esteve até aqui nessa igreja, se não me engano, e mais menos de 2 anos já estão separados. Então está acontecendo em todo lugar. Por quê? Porque não existe o compromisso com a palavra de Deus. E eu costumo sempre dizer, eu só estou casada com o Lucilano, pastor Lucilano, porque Cristo entrou na minha vida.
Ele entrou na minha casa, porque se fosse para depender de mim ou dele, não ia dar certo. Ele é o vinho, eu sou a água, totalmente diferente. Ele é calmo, eu sou explosiva. Quando dá os 5 minutos em mim, eu não quero ver mais nada na minha frente. Né? Eu sei que tem hora que ele tem até vergonha. E eu também tenho até vergonha dele, porque ele não me defende. E assim vai, mágica acontece. Casamento é para a vida toda, né? Então, para a gente chegar até o fim, ou vai ele primeiro ou vai eu primeiro. Mas aí a gente tem que prosseguir. E você não pode ter vergonha de jamais. É que eu já trabalhei no mundo onde você trabalhou também, né? Onde crentes faz tudo que é errado e o povo fica questionando, mas para mim não. Ah, você que sou crente, sou esposa de pastor. Você é esposa de pastor? Sou esposa de pastor. Não tinha vergonha de dizer. Porque muitos falam assim, daqui uns dias está igual aquela irmã. Não estava, eu sou esposa de pastor, eu sou crente na minha casa, sou crente no meu serviço. Né? E não pode ter vergonha, jamais. E a questão é que, da separação também, é que o povo tem aquela visão da Alice no País da Maravilha, né? No casamento, eles acham que vai ser perfeito. É como disse, né, para um pastor, quanto tempo você tem de casamento? Ah, tenho 50 anos de casado. Você já pensou em separar da tua esposa? Aí ele disse, separar não, mas de matar sim. Porque não é perfeito, né, pastor? Então, assim, muitas vezes até falo para ela, eu prefiro ser do jeito que eu sou, e eu não largo a minha esposa, jamais amo a minha esposa, do que muitas vezes pessoas que ficam, você vê na internet uns casal aí, aquele mela-mela, ai, é beijinho de aqui, ou jujuzinho daqui, daqui a pouco se separam. Porque eu creio, às vezes eu acho que eles querem passar uma aparência daquilo que eles não estão vivendo nas 4 paredes, né? Então a gente não briga mesmo, quando ela está emburrada comigo todo mundo percebe, né, da igreja, ela está brava mesmo, quando estou bravo também, e a gente vai vivendo, né? Já quis separar, não, mas matar sim. Ainda bem, né, pastor, que nós somos convertidos em Cristo. Então, viver a 2 não é fácil, não. Alguém disse que foi o único meio que Deus achou de você não brigar com os outros, brigar só entre vocês dois, no casamento. Então, casamento é isso, irmão. Você viver sabendo que não é perfeito. Não existe casamento sem papel higiênico, não existe casamento sem toalha no chão, sem arroz e feijão. Não existe isso, não. De repente você gosta. Nós temos problemas. Eu e ela não temos problemas, sério. Eu coloco o papel higiênico para puxar assim, ela coloca para puxar o contrário. Então, eu gosto de café forte e doce, ela gosta de café fraco, forte e amargo. Então a gente, meio termo, ela gosta do meu café. Quando ela faz, eu falo, puxa, está forte, está amargo, mas põe um pouquinho de açúcar. Então a gente, se entende nessas questões. Tem coisa que, claro, eu discordo dela. E às vezes a gente precisa sacrificar o nosso desejo por causa do outro. Então, se você quer manter a unidade mesmo, e como eu estava falando dessas incompatibilidades, que são grandes, e fisicamente pode haver muitas, mas existe solução. Agora, o problema é as voluntárias, que a gente traz para o nosso relacionamento e acaba destruindo o relacionamento, se não for corrigido, se não for consertado, Então, casamento não é para qualquer um, não. Às vezes a pessoa tem uma noção errada de casamento, vai para um relacionamento achando que, olha, vou mudar ele, vai ser só flores e amor, e não é assim, não é assim, não é assim, porque casamento tem dificuldades. O problema dos homens também é que acha que casamento é só cama. É aí onde todo mundo quebra a cara. E se for baseado só nisso, fracassa. Culpado é os homens. Se for baseado só nisso, fracassa, porque... Mas essa questão existe também mulher que fica a desejar com o marido, Então, às vezes,
a situação, dependendo da situação, um empurra o outro para fora. Se não tiver um amor verdadeiro, empurra o outro. Seja a mulher pela indulgência ou o marido pela negligência, né? Empurra o outro para fora, né? Então, se o casamento for só fundado no sexo, fracassa, né? Então, é compromisso, é decisão de você estar ali junto, e cada dia, continuamente. E a obediência e o amor são virtudes que a gente precisa levar na nossa vida. Então, claro que ela não, assim, questão de desobediência, eu fico em paz com ela, né? Tranquilo, não tem problema. E quanto ao amor também, que eu sei que é verdadeiro, né? Que eu sei que é verdadeiro. Se não for, meu irmão, fogo, paixão acaba em 2 meses. Amor não. E principalmente eu falo sempre, eu falei, até ela ficou nessa, né? Eu falei depois ela entendeu, não. Eu falei que eu não traio ela, eu não largo ela, porque eu amo Jesus, primeiramente. Porque aí depois eu falei, né, no culto, né, que eu disse que o que é quando eu sou batizado em Cristo, eu faço parte da família de Cristo, eu amo tanto Jesus, que eu vou entender o amor que Cristo teve por ela, e eu vou amar ela como Cristo amou a igreja. Na minha cabeça eu entendo assim, ó, Ele me ama como Cristo ama a igreja, mas Ele ama toda a igreja como Cristo ama a igreja. Aí tem uma diferença do amor da esposa, não adianta botar a gente no mesmo patamar. De tanto amor, eu amo primeiro Cristo, amar ela, e aí, porque eu amo Jesus muito mais ainda. Eu entendo o amor que Cristo teve por ela, e aí eu vou amá-la. Porque entendeu? que nem eu e a Lucilana, a gente se conheceu antes de ir para a igreja, né? Antes de ir. Depois de 5 anos a gente foi para a igreja. Deus foi endireitando nossas veredas. Mas se ele chegasse para mim e falasse assim, eu vou casar com você, nós na igreja, e ele falasse assim para mim, eu caso com você porque eu amo a Cristo, eu não entender isso. É igual, vocês viram aquele dia, eu me casei para me batizar. A sorte é que eu fui chorando pro casamento mesmo, revolta. Mas você entendeu? Não, mas aí no caso... Dá a impressão que obrigaram ele a casar comigo. Mas aí no caso, eu não estou falando que eu casei por causa de Cristo. Estou falando, não te traio, não largo, porque eu amo a Cristo primeiro. Isso. Muito mais, eu não estou falando, eu casei por causa de Cristo. Eu já estou no casamento. Mas nós entendemos assim. É igual no Silano. É que a mulher, ela imagina, como o pastor falou. Mas ela tem que imagina, saber como falar com ela nós, deduz né? as coisas. Então, a gente não pode esquecer, num relacionamento, que tanto a esposa quanto o esposo pertencem a Deus. E se eu sou egoísta e às vezes eu distrato ela pertence a Deus. Né? É isso do caso que a gente está falando. Então, que ela pertence a Deus. bom. Pois bem, mais alguma pergunta aí, pastor? Sim. Muitas das vezes são casadas e apanham dentro de casa, vamos colocar assim. O que elas fazerem? Permanecer orando e pedindo para Deus mudar? Ou ela tem a opção de ter a separação? Hoje, né? Hoje, como eu disse, o caminho mais fácil do divórcio é o caminho da fuga mais fácil. E hoje todos os conselhos, né, a defesa da mulher vai, obviamente, orientar a mulher a denunciar. Mas e um cristão? Ele permanece sujeito, permanece submissa ao marido?
se não for pelo amor em Cristo, irmão, não permanece. Então, é como eu disse, tem muita mulher que parece que foram constituídas de algo fora do comum. Ô pastor, posso contar uma história acerca disso? Tinha um pastor presidente de uma igreja e o filho dele era pastor. E juntamente com a sua esposa, eles eram casados e ele batia na esposa dele. E a esposa dele contava para o pastor presidente, falava: seu filho me bateu, fez tudo isso. E o pastor falou: você tem que permanecer, você tem que continuar casado. E aí depois eles continuava sempre essa mesma coisa. E aí eles falavam: precisa chamar, vai alguém lá, eles precisam separar. Só que aí depois, quando o pastor presidente chegou lá, ele já tinha matado ela. E aí a separação já não adiantava mais, entendeu? Então essa é a questão para os cristãos do dia de hoje. Infelizmente isso acontece. Houve um caso nos Estados Unidos, não lembro a cidade exata, de um pastor na igreja, passou isso foi até transformado em filme, chamado A Mulher do Pastor. Então esse pastor, ele, se não me engano, era pastor Batista, não lembro, e ele pregava nos cultos, essa era uma bênção, pregava que era maravilha. Chegava em casa, batia na esposa, ameaçava os filhos. E aí teve um dia que ele chegou em casa e disse decidido para ela que ele ia tirar uma cesta, né? Aquela dormida da tardezinha, e quando ele acordasse ele ia matá-la. E aí ele tinha uma arma, uma espingarda, algo parecido, e ele colocou embaixo do colchão dele, ou do travesseiro. E a mulher sentiu que ele realmente ia fazer o que ele havia falado. Então, antes que ele cumprisse, ela tirou a arma e matou ele deitado, dormindo. E aí foi um caso que repercutiu nos Estados Unidos, foi para a corte, né? E ela foi absolvida depois de ouvir toda a história que acontecia. Foi a mulher do pastor, foi pastor até lá. Isso foi verdade, foi um fato verídico mesmo. Então, é aquela coisa, a gente fala assim, a separação às vezes é dolorosa, mas se não tem outro jeito, é melhor separar. Porque no caso, pastor, tem pessoas que conseguem, pastor, suportar a cruz resoluta ali, orando, clamando a Deus, e Deus transforma. E os casos que são irreconciliáveis, né? Como tem muita gente, meu irmão. Mas eu acho desde quando é um casal cristão. E aí pior ainda. Porque isso não pode existir no meio do cristão. Então, nem ele está honrando a esposa como Cristo, nenhuma. E ela não deve obediência. Então, a própria Bíblia dá espaço para ela ir buscar seus direitos. É porque no caso da agressão, ele já é uma traição. Então, né? o caso já está ferindo a união, o compromisso. O problema do divórcio, né, que a Bíblia permitiu, Moisés, a Bíblia diz que ele, por causa da dureza do coração do homem, ele permitiu dar carta de divórcio, carta de repúdio. Por quê? Porque o homem podia até chegar a essa violência de matar a mulher. Para evitar isso, dá carta, deixa ela livre. E Jesus falou: mas não foi assim no princípio, Deus não fez assim, só foi por causa da dureza do coração. Então hoje, por causa da dureza do coração, há saída, e Deus não vai interferir nessa questão. É claro que Deus vai dizer, ele odeia o divórcio e ele prefere a reconciliação, mas se não há outra solução, vai permitir que aconteça uma desgraça? Não. E eu conheço alguns casais que se separaram, filho de pastor batendo na esposa, se separou. Hoje ela está casada novamente, né? Casou com outra pessoa em Cristo Jesus, é claro. E aí só para julgar é Deus, se está certo ou está errado, porque o casamento, a Bíblia diz que enquanto estiver vivo, está preso pela lei, pela Bíblia Sagrada. Mas será que Deus não dá uma nova oportunidade? Deus não refaz todas as coisas? Só que tem casos que é muito difícil de aconselhar, como eu falei, é caso difícil de aconselhar para um marido cruel que bate na esposa, põe em perigo a família, e ela vai continuar sujeita?
Se ela tiver, né? Eu acho que, referente a essa questão, aí quem caiu como mulher mesmo, que vive mesmo a mulher. Marido está espancando, larga. Larga, a melhor coisa tem que fazer. Aí, no caso, é claro que a igreja poderia querer dar um respaldo, mas antes de mais nada, lá na delegacia denuncia. Porque graças à igreja fomentar, vamos orar, aí tem mulher sendo espancada, criança sendo abusada, os pais ficam assim, ó, não, vamos orar que melhora, não, é oração. Tem que tomar uma atitude, porque assim, você está apanhando, para mim, está apanhando já não serve mais. É ir lá denunciar, de dar protetiva, porque, pastor, infelizmente, muitos estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram encontro com Cristo. Aí a pessoa ela vai pagar para ver até aquele homem ter um encontro com Cristo. Aí onde encontra, acontece o que aconteceu. Aí tá falando com o pastor não, fica, vamos orar. Pior ainda se for da família dos pastores. Vai causar escândalo. O que as pessoas vão pensar? Não, vai manchar o nome da família. Não, o que importa é a minha vida bem. Eu não estou preocupada com o nome. Que adianta eu estar com o nome bem lá dentro de casa, ó. Preocupação. No dia que ele começar a bater, o ministério dele acaba em 2 palitos. Porque eu não vou ser aquela mulher que estou lá apanhando, o pastor está pregando amém. Porque tem mulher que faz isso. O marido apronta e a tonta está lá. Muitas vezes o lado dele é na primeira cadeira, às vezes só pensando, seu canalha, você não vale nada, eu não, só minha cara de estudo. Então assim, o ministério dele já ia afundar por isso, pastor. Ainda mais isso daqui, ó, rede social, fazer live. Eu ia fazer questão. Ia nem dar pra polícia. Fazer uma live. Que nem tem algo que está acontecendo aí, algo que está acontecendo no meio dos cristãos aí, de alguns pastores abusadores, e que o que acontece? E parece que esses pastores, eles viram vítimas. E os outros amigos, ele errou, tadinho, vamos cuidar dele. Mas e a pessoa que foi abusada? E a vítima? Faz uma calcula, mas calcula tudo corretamente, né? Porque muitas vezes vai para o lado daquele que errou, né? E fica ali, não, tadinho, ele errou, vamos cuidar dele. Mas e a esposa? Porque é o que a pastora está falando. A encobertação da igreja, ou coloca o cobertor por cima, porque tem que manter a reputação, né? Porque a reputação é maior. E Jesus, como eu sempre falo, ele nunca se preocupou com a reputação, ele sempre se preocupou com o ser humano. Sempre com o ser humano. Então a preocupação de Jesus é com a pessoa. Aí é que o pastor falou, entre a vida, será que Deus não vai dar uma nova oportunidade? Porque Deus está preocupado, ele não valoriza aquela vida, a vida, né? Mas hoje, infelizmente, a igreja, ela se preocupa com a reputação e não com a vida, né? Isso é um caso que precisa, né, tomar cuidado mesmo. É difícil de aconselhar nesses casos, né? Às vezes tem mulher que mesmo você aconselhando, ela vai continuar acreditando que Deus pode mudar. Mas tudo bem, aí ela decidiu. Agora se a mulher vem pedir socorro e a igreja... Aí... Tem mulher por aí que não suporta, não. Tem mulher aí que reage, revida e dependendo do cidadão ele... Tem mulher que reage, né? Apanha, mulher que esquece que é crente. Amém, irmãos? Amém? Então, né? Mas se estiver batendo, você põe um símbolozinho aqui e vem para a igreja. Pastora, por mim, por minha casa. Aí o pastor já vai lá e liga, já chama a polícia. Bom. Põe o símbolo na mão. Tem que denunciar. O negócio é denunciar. Tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar.
Sem sombra de dúvida, denuncia. Principalmente se for dito crente, né? Se for dito For crente. crente, se for pastor, se for obreiro, mais ainda. Oi? Isso, coloca o símbolo da Isso. penha, É. da Maria da Penha, e fala assim, pastor, ora por mim. É verdade. Porque tem até um louvor, né, Só que esse louvor da Fernanda Brum fala de abusos, né? E ainda eu lembro que numa ministração ela fala que tem coisas que acontecem dentro de lares cristãos que as pessoas nem imaginam. Antes, né? Porque infelizmente hoje em dia está muito, né? Bagunçou camuflado. muita coisa. Mas assim, antes poderia calar porque era vergonha. Hoje não, hoje tem que falar mesmo. Mulher não tem que fechar a boca. Não tem que denunciar e que fique preso lá. E se tiver outra pessoa de fora para dar uns nele, que dê também. Amém. Amém, pastor. Deus seja louvado, que Deus possa continuar abençoando aí cada um daqueles que decidiram pelo relacionamento em Cristo, irmãos. Tudo é possível, né? E não há nada impossível para Deus. Claro que a gente precisa saber até que ponto suportar, até que ponto ser sujeito, até que ponto obedecer, né? Principalmente se for no caso do cristão, sujeitar à vontade de Deus. Não é fácil. E se entregar por amor, o homem para a mulher, ou a mulher em submissão ao marido, né? Porque submissão não é estar debaixo, é estar do lado, é ser ajudadora, né? Então, as pessoas confundem essas coisas. Então, oramos para que Deus continue abençoando a cada um e que possa dar respostas, né, plausíveis no coração daqueles que têm dúvidas, que talvez sofrem com esses problemas, e que a igreja continue, né, se preocupando também com as vidas, na verdade, né, e esquecendo um pouquinho da reputação, né. Então deixe as mulheres falarem, né? Escute. Então, diálogo não é um monólogo, né? Diálogo não é um monólogo, é dois falando, um escutando e outro, né? Amém? Bom, não é fácil não. Casamento é vida com Deus, e não é fácil para ninguém, né, irmãos? Mas que Melhor que não casa. Mas se não conseguir, aí casou não. Então não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que o homem esteja só. A mulher pode ficar só, né? O homem não. Amém. Vamos orar. Que Deus abençoe a cada um, aqueles que nos ouviram, que participaram. Deus abençoe aí pela participação. Soberano Deus e eterno Pai, Deus da glória, nós te louvamos, meu Deus, te damos graças, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, meu Deus, compartilhando, Senhor, Pai querido, um pouco da experiência, e que os teus servos, ó Pai, aqueles que têm, meu Deus, dúvidas ainda, Senhor, meu Deus, com respeito ao casamento, ao relacionamento, vida conjugal, ó Deus, envia, Pai querido, o socorro, a direção, através do Teu Espírito Santo, converte os corações endurecidos, muda o pensamento do homem, desfaz, meu Deus amado, todo mal entendido, ajuda-nos, ó Pai querido, meu Deus, Pai querido, a viver conforme a Tua palavra nos orienta, abençoa cada casal, cada família, restaura, Pai querido, traz unidade. Tira, meu Deus, tudo aquilo, ó Pai, que impede, Senhor, a verdadeira harmonia, Pai, a perfeita união, segundo a Tua palavra nos diz, porque Tu és Deus na nossa vida, e tudo é possível para Ti. Abençoa os Teus servos,
Abençoa os pastores, abençoa, meu Deus amado, a liderança, Senhor, da tua igreja, aqueles que estão, meu Deus, em evidência, Pai. Guarda da tentação, guarda as esposas, guarda os esposos, ó Pai amado, dos laços do adversário, meu Deus amado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá paz no lar. Guarda, Senhor, os teus servos, ó Pai, a família dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, e abençoa-nos, ó Pai, com bênçãos celestiais, com bênçãos do céu, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Amém. Graças a Deus. Pastor Júnior. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os casais, né, irmãos? Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo amém? Está encerrado. Aplauda Jesus.